Bom, gente, como vocês viram a mensagem da coordenadora sobre os livros didáticos, ela irá marcar um outro momento para que os pais de vocês possam buscá-los. E enquanto nós não temos os livros, nós iremos fazer uma atividade, mas que está de acordo com os estudos que nós estamos fazendo no livro. Essa atividade aqui, vocês não precisarão copiar no caderno, vocês simplesmente precisam resolver no telefone celular. É bastante simples, eu vou demonstrar para vocês aqui. São atividades que tem lá no livro que fala sobre, olha aqui, decomposição dos números. Fala sobre unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. Sobre o sucessor e antecessor. Escrever número por extenso. Completar a sequência numérica. Escrever números na ordem crescente e decrescente. E também escrever um número a menos e um número a mais. Esse um número a menos é chamado antecessor e o número a mais é chamado sucessor. Que é esse tipo de atividade que nós estamos fazendo é importante para quando, por exemplo, lá à frente, quando nós formos estudar ordem dos números naturais, ordem e número dos números naturais, ordem e classe dos números naturais. Quando nós estivermos estudando isso, por exemplo, aqui vou colocar um número grande aqui, 5, 2, 0, 7, 9, 8, 1, 4, 6, 2, 0, 7, 9. Que número representa esse? Para que nós saibamos que número representa esse, nós precisamos saber o que é ordem e o que é classe. Então, a ordem ela é dividida em unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. É por isso que sempre quando nós vamos colocar um pontinho para separar o número, veja aqui o ano que nós estamos, 2021. Veja que a gente sempre conta 3 números, 1, 2, 3, e coloca o pontinho. Observaram por que nós contamos de 3 em 3? Por causa de que a ordem ela é sempre dividida em 3, em unidade, dezena, centena. Qual é o próximo? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Veja como sempre são 3. Isso é ordem de número. Então eu vou separar esse número grande aqui, contando da direita para a esquerda e contando 3 da direita para a esquerda e separando com um pontinho. 1, 2, 3. Aqui tem um pontinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Agora, vejam que uma vez que está separado pelo pontinho, quando nós separamos dessa forma as ordens dos números naturais, nós formamos a classe. A primeira classe, isso a gente vai estudar mais à frente, a primeira classe, que é essa daqui, é a classe das unidades simples. Eu vou colocar só as siglas, porque a gente ainda vai estudar. Classe das unidades simples. Ou seja, todos os números aqui são unidades simples. 9 unidades, 70 unidades, e como tem um zero aqui, então não tem centenas simples. Essa outra aqui, a segunda classe, é a classe dos milhares. 2,
468 mil ou 468 milhar. Viram? A terceira classe é a classe dos milhões. Todos os números que estão aqui, eles valem milhões. 900 milhões, 80 milhões, 1 milhão. A quarta classe é a classe dos bilhões. Os números que estão aqui são números que representam bilhões. 207 bilhões. A quinta classe é a classe dos trilhões. Ou seja, agora que nós já sabemos a distribuição das classes, é possível ler o número. Vejo aqui, 5 trilhões, 207 bilhões, 981 milhões, 462 mil e 79 unidades simples. Viram a importância de se aprender essa atividade que eu estou propondo aqui? E agora eu vou explicar o que é que vocês devem fazer em cada uma das questões, começando por aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais visível. Então, olha, já temos aqui um modelo, tem um número, ele está na coluna central, e você deve completar com o antecessor, que é o número a menos, e com o sucessor. 241, quem é o número que vem antes, que é o antecessor? 240. E quem é o número que vem depois? 242. Se vocês perceberem, vai ficar a ordem numérica, a sequência numérica, que é o assunto que nós estamos estudando. Vejam aqui, 240, 241, 242. Viram? Agora aqui o número 216. Quem é o antecessor de 216? É o 215. Quem é o sucessor? É 217. Veja como ficou lá, 215, 216, 217. O próximo, 297, 231, por exemplo aqui, 200. Quem é o antecessor de 200? É o 199. E quem é o sucessor? 201. Viram? Assim vocês irão fazer essa primeira questão. Quem é o antecessor de 212? 211. Quem é o sucessor? 213. É importante que você complete toda a tabela antes de passar para a próxima questão. A próxima questão, vocês vão ordenar os números escrevendo na ordem decrescente. Que ordem decrescente é essa aqui? Está aqui entre parênteses. É quando o número vai do maior para o menor. Se ele vai do maior para o menor, a gente vai começar com o número maior. Qual é o número maior aqui? Vocês vão identificar o número maior. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números diferentes. Nós vamos identificar o maior. Ao que parece, o maior é esse daqui, 3.890. Aí coloca lá 3.890. Depois dele, qual é o próximo? E você vai identificando. Quando você completar toda a tabela, você fez o número na ordem decrescente, tá? Depois do número 3.890, vejam que não precisa colocar aquele pinguinho aqui nessa questão, tá? Não precisa, se colocar vai ser considerado errado, porque o sistema ele só vai identificar números, ele não vai identificar o ponto. É igual como está aqui mesmo, olha aqui, veja que não tem um pontinho aqui. Depois de 3.890, qual é o próximo número? Tá aqui, é o 3.700. Aí você vai lá e coloca 3.700 e vai para o próximo número até completar todo o espaço aqui. Na próxima questão, na segunda,
você vai fazer justamente o contrário. Você vai ordenar os números também, só que dessa vez você vai escrever na ordem crescente. E essa ordem crescente, como eu falei, é o contrário, é do menor para o maior. Então vamos lá. Nós damos uma olhada geral no número. Qual é o menor? Se nós formos perceber, o menor é esse aqui, ó. É o 49. Então nós vamos começar com ele. 49. Depois do 49, qual é o próximo menor? Nós damos uma olhada. Se vocês perceberem, o próximo número menor aqui é esse daqui, ó, o 420. Aí nós vamos lá e escrevemos 420. E assim vai para o próximo até completar todos. Bastante simples. E isso vai ajudar muito nós quando nós chegarmos em classes e ordem dos números naturais. Vocês vão saber posicionar os números. Aqui na terceira você tem que descobrir a sequência dos números, que é o que nós estamos estudando, sequência numérica. Veja lá que começa com 510, 520, 530. Quem é que vem seguindo essa sequência? Qual é o próximo? Veja que está de 10 em 10, ó, 510, 520, 530. Então o próximo é 540. Depois de 540, se é de 10 em 10, 550. E assim você vai até completar a tabela. O próximo que você vai ter que descobrir a sequência é essa daqui, ó. Veja que começa com 100, 200, 300. Vejam que agora a sequência está de 100 em 100. Então 100, 200, 300, 400, 500 e assim você vai até completar a tabela. A próxima está de 5 em 5. Olha lá, ó, 205, 210, 215, 220, 225 e assim vai até completar o final da tabela. E a última dessa questão, ó, 52, 54, 56. Vejam que está de 2 em 2 na casa dos 50. Então 52, 54, 56, depois vem 58, 60 e assim você vai até completar a tabela. Na quarta questão, vejam aqui que essa daqui é super importante. Importantíssimo. Essa daqui é muito importante. Por que que ela é importante? Vou até escrever aqui de vermelho, importante. Percebam bem aqui, ó. Nessa parte aqui que você vai precisar dar um espaço e começar com letra maiúscula quando for escrever o nome do número por extenso. Eu vou fazer uma como modelo. Olha lá. Essa daqui, 400, veja como modelo aqui, ó. 300 mais 20 mais 3. Observem que para fazer essa questão foi só considerado um número diferente de zero. Olha aqui, ó, 323. Foi eliminado o 0, aí foi colocado só o 3. Foi eliminado o 2, o 0, e foi colocado só o 2. E aqui, como não tem 0, ele foi repetido. Viram? Como vocês vão ter que eliminar os zeros. E é claro que não são todos os zeros. Vejam aqui, ó, por exemplo, nessa questão aqui, ó, 400 mais 9. Quanto é 400 mais 9? Se nós formos fazer uma conta aqui, 400 mais 9, a gente vai ver que um zero ele não vai ser eliminado. Ó, 0 mais 9, 9. Olha como eu baixo esse 0. Ó, 400 mais 9, 409. Então, nessa questão, se eu for eliminar os dois zeros, veja como é que vai ficar. 49. É por isso que precisa de um zero aqui. Como eu falei, nem todos os zeros serão eliminados. Agora vem a parte importante que eu gostaria que vocês
olhasse. Eu vou até colocar aqui bem grande para que vocês possam ver. Você vai dar um espaço, tá? Dá um espaço para colocar o traço. Dá outro espaço para começar a escrever o nome do número por extenso. Ó, 409. Como eu falei, vai começar com letra maiúscula. 409. Pronto. Viram como vocês têm que fazer? Eu vou fazer agora a próxima. Essa daqui, por exemplo, 200 mais 10 mais 3. Como eu disse, eu vou eliminar somente os zeros. 200, só vou colocar o 2. 200 mais 10 mais 3 dá 213. Ó, eu pego o 2, o 1 e o 3. Se eu for somar bem aqui, se eu for somar 200 mais 10 mais 3 bem aqui, vocês vão ver que vai dar 213, ó. 200 mais 10 mais 3. 0 mais 0 mais 0, 0 mais 0 mais 3 dá 3. 0 mais 1, 1. E baixo 2 porque não tem número para fazer com ele. Viram como ficou mesmo? 213. Então essa conta você não precisa fazer. Você simplesmente elimina os zeros. Ó, coloca o 2. Tá aqui o 2. Do 10 você elimina o 0, coloca 1. E como esse número não tem zero, você só vai repetir. Agora que já entenderam, vejam lá. Dá o espaço, traço, outro espaço e começa com letra maiúscula. 213. Viram como somente a primeira maiúscula? Já fiz duas. Essa é super importante, como eu falei. Lá para a quinta questão é sobre o antecessor e o sucessor. O que é o antecessor? É o número que vem antes. O sucessor, o número que vem depois. Então, olha, 509. Quem é que vem antes? 508. E quem é que vem depois? 510. É parecida com essa primeira aqui, tá? Sucessor e antecessor. Só que os números eles são variados aqui. Já fiz a primeira, é só para completar com o sucessor e o antecessor. Essa daqui precisa de bastante atenção. É sobre centenas, dezenas e unidades, que é aquelas 3 letras que aparecem quando nós estamos distribuindo os números. Olha aqui, ó. O U é unidade, o D é dezena e o C é centena. Nós já temos aqui o modelo. Olha lá. 135. O que que nós vamos fazer? Nós vamos somente distribuir, ó. Como tem 3 números aqui. 1, 2, 3. E tem 3 espaços aqui. Nós vamos distribuir um número embaixo de cada um desses espaços. Ó. 135. O 5 é unidade. Vejam aqui, ó. 5 unidades. O 3 na casa das dezenas e o 1 na casa das centenas. Agora veja que o 1 ele está abaixo do C. Então aqui você vai escrever uma centena. O 3 está abaixo do D, porque ele é 3 dezenas. Olha aqui, ó. C de centena, T de dezenas. E o 5 está abaixo do U, e você vai escrever 5 unidades. E no quadro ao lado, uma centena vale quanto? 100. Aí coloca o sinal de mais. 3 dezenas vale quanto? 30. Coloca o sinal de mais. E os 5 unidades vale quanto? 5. Aí fica assim essa questão. Eu vou fazer essa daqui. E tem um detalhe importante aqui que eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a ela para não errar também. Ó. Vou lá distribuir 254. 254. Pronto. Agora que eu distribuí o número,
lá na caixa valor de lugar. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. O 2, ele está abaixo do C, então é 2 centenas que vocês vão escrever. Veja que agora não precisa mais letra maiúscula. O 5, que está abaixo do D, é 5 dezenas. E o 4, que está abaixo da letra U, é 4 unidades. Detalhe importante. Quando, veja que aqui está centena sem o S, já aqui está centena com o S. Estão vendo? Por que isso? Quando o número é 1, a gente escreve no singular. Ou uma centena, porque só tem uma. Agora, a partir do 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente precisa colocar o S. É por isso que aqui, ó, foi escrito centenas, porque é 2 centenas. Diferente daqui, onde foi escrito uma centena sem o S. Não esqueçam, lembrando que quando o número for 1, não precisa do S. Quando for um outro número, vai precisar do S. E finalmente, depois que você fizer isso, quanto é que dá 2 centenas? Importante aqui. Quanto é que dá 2 centenas? 200. Você coloca o 200 e agora não vai precisar colocar espaço. O sinal do mais. Quanto equivale 5 dezenas? 50. Sinal do mais. Quanto equivale 4 unidades? O 4. É isso que vocês devem fazer. Fica assim, parecida com esse modelo aqui. A próxima, por exemplo, aqui, ó, 721. 721. O 7 é centenas. O 2, dezenas. E veja lá, o 1 apareceu de novo aqui, ó. Como eu falei, quando aparece o 1, a gente não precisa colocar no plural, então vai ficar uma unidade. Aí lá no quadro ao lado, 7 centenas é 700, mais 2 dezenas é 20, mais uma unidade. Pronto. Fiz mais uma para ajudar vocês. Assim farão nessas outras duas aqui. Na outra questão, que pode surgir uma dúvida, eu gostaria que prestassem bastante atenção. Como vocês estão vendo aqui, é sobre o valor posicional dos números. Nós temos o número aqui, formado por 5 algarismos. Nesse primeiro espaço aqui, nós vamos formar o número que ele vale. Ó, quanto é que ele vale aqui? Nesse número aqui é o número 69.288. Quanto é que vale esse número aqui? Só para ilustrar, eu vou colocar bem aqui. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Isso daqui vai até dezena de milhar. Isso daqui vocês aprenderam no 4º ano. É só relembrar o que foi dito lá no 4º ano. E agora vamos aqui, olha. Quanto equivale 8 unidades? 8. Veja que esse número você vai repetir aqui. Eu vou repetir o 8 aqui. Depois dele tem quantos números? 1. Então eu vou colocar um 0. Vou repetir esse 2 aqui.
Veja que depois dele tem dois números, ó, 1, 2, então eu vou colocar 2 zeros. Por isso que ele ficou 200, ó. Esse número aqui vale 200. Eu vou colocar o número 9. E veja que depois dele tem três números, ó. 1, 2, 3. Então eu vou colocar 3 zeros. 1, 2, 3. E vou colocar um pontinho aqui, que nessa questão vocês vão precisar usar o ponto. Aí ficou 9.000. Quer dizer que esse número, ele vale 9.000. Ele está na unidade de milhar. E esse 6, eu vou repetir aqui. E depois dele, vejam que tem 4 números. Então, vou colocar 4 zeros aqui. 1, 2, 3, 4. E se eu contar 3 números, o pontinho é bem aqui. Não quer ficar o pontinho. Mas imagine que tem um pontinho aqui, tá aqui, indicando que esse número vale 60.000. Viram? Depois que fizer isso daqui, nós vamos decompor ele. Nós decompomos aqui. Nós vamos escrever os nomes aqui. Eu vou fazer aqui para vocês agora essa questão. Então, como nós vimos, esse vale 8. Esse vale 80. Esse vale 200. Esse vale 9.000. Lembrando que vocês precisam colocar o ponto. Esse vale 60.000. Veja que eu vou colocar o 6. E quantos números vem depois dele? 1, 2, 3, 4. Então vou colocar o 6 e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E agora eu conto 3 números. Eu conto 3 números e coloco o pontinho. 1, 2, 3 e vou colocar o pontinho. E como vocês estão vendo, ficou 60.000. Viram? Qual é o próximo passo? Que número é esse? É o número 8. Nós vamos escrever por extenso. 8 unidades. É o nome do número escrito com o que ele representa no quadro, o valor de lugar. Olha, isso daqui é 80. 80 unidades. 80 unidades ou 8. Veja que ele está na casa das dezenas. 8 dezenas. Esse daqui é 200 unidades, que vale 2 centenas. Esse daqui é o 9. Vou colocar aqui para que vocês saibam o que é que eu estou falando. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Olha lá, ó. 8 unidades, ó, 8 unidades. 80 unidades, ou nesse bloco aqui vocês só vão escrever unidades. Imagine que tem um pinguinho aqui em cima do i. E aqui nós vamos escrever dezenas. Nós vamos escrever o significado dessas siglas aqui, ó. 8 unidades, veja que não tem nada aqui, porque só é 8 unidades que esse número vale. Ó, 80 unidades, que vale 8 dezenas. Olha aqui como o 8 está acima do D, ó, ele vale 8 dezenas, que é igual a 80 unidades. O 200, que é quanto vale esse número aqui, 200 unidades, que equivale a 2 centenas. Veja como o 2 está em cima do C de centenas. Olha lá, 9.000 unidades. Vou lá escrever 9.000 unidades. Nove mil unidades
que equivale a 9 unidades de milhar. 9 unidades de milhar equivale a 9.000 unidades. E que número é esse? 60.000 unidades. Como eu falei para vocês, nesse bloco nós vamos escrever unidades. Equivale ao 6 dezenas de milhar. Esse daqui vocês irão fazer igual ao que eu fiz aqui. Ok? Não esqueçam, vou repetir aqui novamente. Aqui vocês vão escrever somente unidades. Ó, veja como todos têm unidade, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Já nesse outro bloco, vocês vão colocar o número que aparece aqui, olha. Olha lá o número 8, tá bem aqui, ó. Aliás, esse 8 não tem aqui, que seria aqui. Esse 8 é daqui, da dezena. 8 dezenas, porque ele está em cima do D. Olha o número 2 aqui, ó. 2 centenas, porque ele está em cima do C. Olha o número 9 aqui, ó. O U significa unidade de milhar, ó. Unidade, o U significa unidade e o M milhar. Olha lá o 6, que está bem aqui. Dezenas de milhar. Ó. O D significa dezenas e o M milhar. Bastante simples. Desse mesmo modo vocês irão fazer aqui. Já nos outros dois que estão abaixo é diferente. O que eu fizer aqui, você vai fazer aqui também. Vejam que enquanto aqui tem 2 espaços, olha lá. Ó, tem esse espaço mais esse espaço. Lá no próximo não tem os 2 espaços, só tem um comprido. Ó. Eu vou fazer esse daqui para vocês fazerem igual aqui. Então, aqui nesse espaço o processo é o mesmo. Para distribuir, para decompor os números. Ó. Esse 2 vale 2. Esse vale 20. Como eu falei, coloca o número, ó, vou colocar o 7. Depois dele tem quantos números? Tem 2, então eu coloco 2 zeros. Vou colocar o 8, ó. 8. Depois dele tem quantos números? 1, 2, 3. Então vou colocar 3 zeros. 1, 2, 3. E, como eu disse, conta 3 números. 1, 2, 3 e põe um pontinho. É importante colocar o pontinho. Próximo número é o 8. Então vamos colocar o 8